Bom, vamos lá, meus amados. É o seguinte, para a gente construir esses gênios aqui agora, a partir de modificadores, a gente vai seguir realizar os seguintes passos. Antes disso, eu queria só mostrar duas coisinhas que são pequenas no 3D Max, mas que às vezes pode atrapalhar aí a gente, tá? Se você estiver com algum objeto selecionado e apertar a barra de espaço, acende esse botãozinho aqui, a seleção fica travada, tá? Então, se travar aí o processo de vocês não conseguirem fazer nada com o objeto, nem tirar a seleção, ó, é porque vocês apertaram a barra de espaço, tá? Ele acende essa luzinha aqui. Mesmo com a seleção travada, eu posso continuar, eu posso transformar o objeto, mas ele não perde a seleção, tá? Esse é um recurso importante, que às vezes a gente aperta a barra de espaço sem querer e acha que e pensa que o programa travou. Um outro recurso importante aqui, eu não sei se tem no Max 2013, não nesse local aqui, mas eu acredito que tenha no menu, aliás no Max 2011, que eu estou usando aqui a versão 2013. Esse botão Isolate aqui, ó, ele tira o objeto lá do conjunto de outros objetos que formam a cena e isola para que eu possa editar ele de forma separada e mais organizada. Para voltar aqui para a edição normal, eu clico e ele voltou ali. Então eu vou apagar aqui esse objeto, delete, e vou começar a construir aqui do lado desse outro gênios, o nosso segundo gênios aqui. Vou começar aqui com um cilindro chanfrado, Standard Primitives, cilindro chanfrado. Uma coisa importante, só para vocês checarem aí, o sistema de coordenada que eu estou usando aqui, ó, é o sistema genérico, tá? É o sistema de coordenada genérica. Então, chequem isso antes de cada exercício para que os números que estão aparecendo aqui no sistema de coordenada, no tamanho dos objetos, não fiquem muito diferente do que a gente está usando aqui nos exercícios, certo? Então, sempre coordenadas genéricas. Então, eu vou criar aqui na minha vista de topo, opa, perdi aqui, peraí, vou criar um cilindro aqui, base do mesmo raio que o outro, mais ou menos isso daqui, vou acrescentar a altura dele aqui, ó, e um chanfro mais ou menos assim. Então as medidas são 30 de raio, 10 de altura e por enquanto 3 no fillet aqui, tá? Mais ou menos isso daqui. Os outros parâmetros, a quantidade de segmentos na altura 6 aqui também, depois a gente ajusta isso. Quantidade de segmentos no fillet, ó, também pode ser 6. Quantidade de lados 46, deve resolver 45. Aqui no cap segs não precisa alterar muita coisa, tá bom? Então, desse cilindro aí, a gente vai criar um outro cilindro agora, que vai ficar logo acima desse primeiro cilindro. Vou usar a opção copy, porque ele vai ser diferente do de baixo. Vou diminuir o raio, vou diminuir a altura, vou levantar ele mais um pouquinho aqui, ó, aumentar um pouquinho o raio, assim. Vou usar, assim, retirar essa opção aqui, Edge Faces, para eu começar a enxergar o objeto de forma melhor, tá certo? Então, a gente tem mais ou menos isso daqui. Agora eu vou começar a acrescentar os modificadores, tá? O modificador Taper é o modificador que vai criar pra gente essa curvinha aqui, ó. Essa curva aqui na base do meu Genius, tá? Só para dar uma variada aí. O design, na verdade, ele é um pouco mais... Para a gente te fazer um idêntico a esse, tinha que usar uma outra técnica de modelagem que a gente deve ver no exercício 5, no próximo exercício. No exercício 6, que é o que a gente te cria um objeto com revolução, tá? Mas com o Taper a gente consegue uma forma muito parecida. Então eu vou pegar aqui na minha lista de modificador, ó, ferramenta Taper aqui. E o Taper ele funciona da seguinte forma: ou ele afinala ou ele alarga o objeto em cima. Então eu vou
afinalar um pouquinho aqui. E o taper tem um parâmetro chamado curva, ó, que eu crio esse bojo aqui, ó, tanto para dentro quanto para fora. Então eu vou aumentar, fazer mais ou menos isso daqui, ó, tá? Vou ter uma forma mais ou menos parecida com essa daqui e vou acrescentar um taper aqui em cima também. Só que a coisa legal que ajuda a gente a ter produtividade é, se eu já apliquei um taper aqui, eu posso aplicar o mesmo no de cima, tá? Então é só selecionar o objeto de baixo e vir aqui na lista de modificadores, pegar o taper, ó, e arrastar para o outro objeto. Aí automaticamente ele me fez dois objetos aqui. Esse daqui ele vai ser um pouco menor, né? Ele está um pouco menor. Então eu posso voltar aqui no nível do cilindro, diminuir mais o raio, mais ou menos isso daqui, baixar um pouco a altura dele em relação ao outro. E vou voltar aqui no cilindro também e diminuir um pouco o tamanho do fillet, tá? Para ele ficar um fillet mais... Aqui, ó, tamanho do fillet. Aumentar a quantidade de selinhas aqui do fillet para ele ficar mais bem suave. Vai ser mais ou menos isso daqui, tá bom? Bom, o terceiro círculo eu criei também com outro cilindro, que eu vou duplicar esse aqui mais uma vez. Vou dar uma opção cópia. Voltar aqui no nível do cilindro, diminuir bastante o raio dele, diminuir o fillet também para ele ficar mais preciso ali, vou baixar mais a, aliás, vou colocar ele aqui e usar a altura completa dele, opa, a altura aqui, ó, e vou aqui no meu taper e vou afinalar bastante, vou usar afinalar, não sei se é o verbo certo, né, mas vocês entenderam. Então aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos isso daqui, tá bom? Bom, então isso foi o efeito da ferramenta Taper, que é muito legal para a gente trabalhar com esses recursos de modelagem aí. Agora eu vou criar essas estruturas aqui em cima, né, que é a partir do uso de um outro modificador, que é o modificador Bend, tá certo? Então, primeiramente eu vou criar um box chanfrado aqui na parte de cima. Vou desligar o AutoGrid, tá? Porque eu não quero que ele perca a orientação original. Criei aqui um box chanfrado, mais ou menos assim, com essa altura. Deixei ali. Agora eu vou alinhar esse box chanfrado aqui. Aumentar aqui a altura dele. Na vista lateral, aumentei a altura, né? Ou na lateral ou na frontal também. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Tá, vou voltar aqui, peraí. Na frontal. E vou colocar ele em cima do meu objeto agora, né? Do meu gênios, tá bom? E agora eu vou alinhá-lo no eixo X com os gênios, tá? Ferramenta de alinhamento, ó. Tiro Z, só no X, para ele ficar exatamente nessa posição aqui, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar o modificador Bend aqui. Bend. O que faz o modificador Bend? Ele entorta o objeto, ó. Só que ele não deveria entortar nesse sentido, ele tem que entortar nesse sentido aqui. Então eu vou escolher o eixo, ó, que eu quero que entorte, tá? Então eu tenho aqui vamos ver aqui qual vai funcionar. Aqui no meu funcionou no eixo X, tá bom? Então, ó, o ângulo que a gente vai utilizar aqui vai ser um ângulo de 90 graus, eu acho que resolve. Só que vocês estão observando que ele está entortando ou torcendo o objeto também para baixo, ó. Se eu conseguir enxergar ele aqui nessa vista, assim, um exemplo, usar o isolamento, ó, ele está entortando também para baixo. Então, para eu corrigir isso, eu vou tirar a direção aqui, ó, eu vou deixar em 90 graus. Esse valor pode alterar a depender da viewport que você criou, tá certo? Mas sempre vai ser um valor inteiro, ou 0, ou 90, ou 180, ou 270. Mas o ângulo é 90 graus realmente. Aí a gente observa que é o seguinte, ó,
a quantidade, a quantidade de segmentos que o a minha caixa, né, o meu box chanfrado deveria ter não está suficiente para sofrer toda a deformação e ficar certinho como esse daqui. Eu tenho que voltar lá na quantidade de segmentos aqui da altura. Nesse caso não vai ser na altura, vai ser na quantidade de segmento. Opa, estou pegando o objeto errado, peraí. Chamfer box aqui. Quantidade de segmentos do comprimento aqui, na verdade. Vocês vão ter que testar isso aí, tá certo? Porque a depender da viewport que vocês criaram, a caixa chanfrada, a gente vai ter que aumentar a quantidade de segmentos num desses três valores, ou no comprimento, ou na largura, ou na altura, tá certo? A altura não precisa, porque a altura está fininho, então não precisa de muitos segmentos para sofrer deformação. Aí o que eu vou fazer aqui depois? Ó, eu vou terminar de ajustar aqui, colocar ele um pouquinho mais para cima, vou torcer ele mais um pouquinho, mais ou menos aqui assim, vou aumentar um pouco mais, né, o tamanho dele. Ó, eu posso vir aqui, ó, tranquilamente voltar no tamanho aqui do meu box. Se quiser aumentar, ó, o tamanho dele assim, nesse sentido, tá? Aqui os valores eu posso deixar 14 aqui para o comprimento, posso deixar 33 para o width e 2 para a altura, tá certo? 5, 10, 2 e 8. Vocês acompanhem aí dando pause no vídeo para ver quais são as medidas corretas. E vou jogar ele aqui assim, mais ou menos. Estou sentindo falta de um pouco mais de torção para ele acompanhar essa curvinha aqui, tá? Do círculo. Então assim, eu vou interromper aqui para não ficar muito longa, mas no próximo passo a gente cria os 4 e aplica as cores, tá? Para a gente ter a versão final do nosso exercício. Beijo no coração de vocês.